Seguindo aqui o nosso tema, florais de Bach para gripes, resfriados, alergias e quando tudo isso se torna crônico, eu indico para vocês verem os vídeos anteriores, parte 1 e parte 2, porque essa aqui é a parte 3 e essa matéria é muito extensa, não tinha como colocar tudo no vídeo. Mas se não ouvirem os outros anteriores, vocês não vão entender nada do que a gente está falando aqui. Para começar, nunca esqueçam que no primeiro momento os florais vão nos fazer enxergar com a consciência e ter acesso às nossas dores. Então a gente enxerga aquilo que está sendo colocado para fora através da catarse que os florais trazem, da limpeza que os florais trazem, aquilo que está acontecendo dentro de nós, aquilo que está acontecendo com as nossas emoções e com as nossas dificuldades. Inclusive, para pessoas que tratam crianças, observem o que está vindo para fora na criança. O que está acontecendo com essa criança, que é a mãe que está guardando dentro dela e que a criança está simplesmente fazendo a catarse do problema da mãe. Então, observe isso primeiro, antes de passar um tratamento para a criança, tá? Até os 7 anos, a criança responde o campo da mãe, que é importante. Então, seguindo aqui a nossa matéria da parte 2, que eu falei para vocês que tem uma playlist sobre Enneagrama, ali tem um curso completo de Enneagrama, o início, como acontecem as nossas emoções, por que elas vêm, por que a gente precisa observar bem os nossos instintos. Tem vídeos somente sobre instintos que nos visitam num momento que a gente não se dá conta, que nós estamos inconscientes e não nos damos conta que isso está chegando. E é isso que vai desencadear uma poluição mental que fica, aquele looping mental que vai desencadear lá na frente as nossas doenças físicas. E era nisso que o Dr. Bach acreditava. Então, assim, no momento em que a gente começa com o tratamento, já passei para vocês a fórmula na parte 1, no começo, quando a gente começa com Rescue, e aqueles outros 2 elementos que começa a vir tudo para fora, a gente vai percebendo o que acontece nos primeiros momentos com o nosso cliente. E aí, quando a gente observa que a pessoa começa com muitos medos, existem os florais para medo. Quais são eles? Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rocky Rose. E não esquecendo que o Cherry Plum tá na fórmula do Rescue. Só quando a coisa fica muito desesperadora, a gente dá o Cherry Plum puro, coloca na fórmula. Vocês, para quem não sabe fazer os florais, lá no início do meu canal, eu tenho fórmula de floral, como é que faz? Aí vocês vão lá e dão uma buscadinha, tá? Nas playlists de florais. Na playlist de florais, eu falo sobre esses 5 florais do medo. Então, se vocês quiserem ver que tipo de medo está aparecendo nessa pessoa, vocês olhem lá com bastante calma, que vocês vão identificar qual o floral que precisa ser dado nesse momento. Também tenho que reforçar aqui que dentro do Enneagrama, que fala sobre os instintos, o instinto do medo é o instinto da autopreservação. Então, nada mais é que um instinto de autopreservação que está em descontrole. E que, quando a gente entra com algum floral desses 5 elementos, esse instinto ele vai começar a ser trabalhado. Agora, não esqueçam que o floral não vai fazer o trabalho por vocês. Vocês só vão enxergar. Esse instinto aparece, esses medos aparecem. Os medos estão aqui, na palma da mão. E vocês têm que olhar para o medo. Medo por quê?
Da onde? Que idade eu tinha? Por que disso? O que eu sinto com isso? Aí vocês é que vão fazer o trabalho. Vocês é que vão começar a observar qual o momento do gatilho e por que esse medo vem. Esse é o trabalho do cliente com o terapeuta. É essa a dança. É essa dança e é isso que começa a curar. É isso que começa a dar certo. Dentro dos instintos também, nós temos o instinto sexual, que é o role. Quando a gente percebe que no início do tratamento a pessoa ficou muito reativa, começou aí a perder a paciência e falar palavras agressivas, começa com muita raiva, e aqui eu coloquei, as pessoas têm explosões, ficam desconfiadas e são vingativas, falam muito assim, quando acontecer aquilo a pessoa vai ver como é bom, tem essa vingança velada, né? Quando a gente começa a perceber isso, ou quando a gente começa a perceber que a pessoa ficou com a face meio avermelhada, que ela fecha as mãos, que ela se fecha, ali existe um instinto sexual louco para reagir. Então, essa é a importância de vocês fazerem o trabalho com os instintos. A cura dos instintos, ela é muito importante nesse momento. E lá no Enneagrama é falado bastante sobre isso. Essas pessoas, muitas vezes, elas têm sangue nos olhos, elas querem botar o preto no branco, são pessoas que têm iniciativa, elas gostam muito de ser linha de frente, elas têm iniciativa geralmente para tudo, para negócio, para empreendimento. Então também tem características que vocês podem fazer perguntas. Se vocês não vocês estão na dúvida se a pessoa vai precisar do role, façam perguntas. Então anotem tudo que está sendo dado. São 3 vídeos que eu particularmente nunca vi esse material aqui na internet. Que eu estudo e trago de livros que tem 300 páginas para vocês. Bem esmiuçadinho aqui. Aí esse role, ele vai trabalhar muito a generosidade, a compreensão, a tranquilidade, mas nos primeiros momentos ele vem com tudo, a pessoa fica muito braba no primeiro momento, nos primeiros dias, né? Que é o natural dos florais. A gente sempre sente que as pessoas dão aquela bela piorada para depois começar a dar passinho por passinho, trabalhando. Já o floral Willow é o floral dos instintos sociais. É aqueles que assim, ó, eu vou engolir a minha dor, eu vou botar tudo lá no fundo, porque eu preciso ser assim. Eu preciso baixar minha cabeça em razão do outro. Então eu vou guardando a minha raiva, eu vou guardando as minhas tristezas lá no fundo do baú. E vou transformando aquilo num maravilhoso veneno para o corpo. Geralmente são as pessoas que mais adoecem. Geralmente aquele veneno já está assim muito arraigado no corpo, já se transformou em doença crônica. E aquilo se arrasta, porque a pessoa não admite que precisa limpar, que precisa chorar, que precisa ter um pouco de raiva, só que não para agredir. Essa raiva, usa essa raiva para caminhar, para fazer ginástica, para fazer uma meditação. Olha que desafio fazer uma meditação com raiva. Para simplesmente sentar numa cadeira para contemplar o que está enxergando. Outra coisa, as pessoas que têm raiva, elas falam muito. Experimenta pedir para uma pessoa ficar quieta. Ela vai querer pular no pescoço do terapeuta. Pular no pescoço do terapeuta. Porque aquilo vem e a gente tem a necessidade de botar para fora. É instintivo. Já o Willow não. O Willow se fecha
e olha com aquele olho assim tô entendendo, sim, sim, aquela pessoa doce, ela é compassiva, em compensação ela tá tomando aquele veneno da compassividade que ela tem com o outro e que ela não tem com ela, né? O Willow é indicado nesses casos. Essas pessoas são vítimas, derrotistas, negativas, muitas vezes baixo astral, ficam muito presas às próprias emoções, sofrendo, sofrendo, mastigando, comendo, comendo, engolindo. Culpam muito os outros, que é o caso dos erros médicos. Então as pessoas culpam todo mundo pela infelicidade delas, culpam a família, os parentes, os médicos, as pessoas que atendem elas nas lojas, no supermercado, tudo é culpa dos outros. Olha por que veio tudo isso aqui errado, aquela pessoa não fez isso aqui direito, né? Willow. E deixa eu ver aqui, vamos trabalhar a tranquilidade para compreender a vida como ela é, sem brigar, porque não existe aquela coisa de dizer que é destino, que é genético. Vamos transformar isso, vamos pegar essa responsabilidade e saber que essa ferramenta tá na nossa mão. Vamos mudar esses padrões. A responsabilidade e como raiz, né? E o movimento e o esforço é nosso, é somente nosso. E aí eu uso também de colocar em algumas fórmulas o paine para aquelas pessoas que se autoculpam e que se automutilam o tempo inteiro. Então, eu trago essa culpa e fico remoendo o passado. Até podem acrescentar nessa fórmula, quando é remoer muito passado, o floral honeysuckle, que é o floral do passado. Quando a pessoa só fala naquilo que aconteceu. E traz histórias da mãe, e traz histórias da avó, e não sei o quê. E fica repetindo assim, eu poderia ter feito diferente, eu poderia escolher um outro caminho, eu fiz escolhas erradas, se eu tivesse visto aquilo, eu teria feito isso antes. E aí fica errando 2 vezes, no mínimo, porque aí a época que não fez e está repetindo um erro, porque está ali perdendo tempo, remoendo coisas que hoje não adianta mais, né? Vamos parar de viver dessa ruminação de passado e tomar atitudes, pegar toda essa responsabilidade das escolhas que não foram, que a gente fez porque era a arma que a gente tinha na vida no momento, fazer algumas coisas diferentes. E é por isso que eu digo, é errar 2 vezes. O paine são aquelas pessoas que ficam pedindo muito desculpa, sabe? Ah, desculpa, e faz de novo. E desculpa, e faz de novo. E aí pode usar o Chestnut Bud nessa fórmula do paine. Né? A pessoa erra e a desculpa é só da boca para fora. A pessoa não faz uma avaliação se realmente eu tenho que pedir desculpa, se realmente é um momento de ceder, né? Então fica pedindo desculpa, desculpa, desculpa e faz de novo, desculpa e faz de novo. Então, nesse momento, a gente tem que trabalhar a autoaceitação. O paine são pessoas que precisam trabalhar muito amor próprio primeiro com elas e até digo assim que nessa fórmula paine é muito legal colocar Wild Rose. Para finalizar esses florais, eu quero deixar aqui uma fórmula de soro da vida que eu acho que precisa entrar muito nos momentos que a gente levanta da cama, né? A gente levantou, veio para a vida de novo e a gente precisa começar a enxergar a vida, parar com o físico ali sofrendo e começar a enxergar a vida. O soro da vida, eu acho que no Instagram eu tenho a fórmula um pouquinho mais explicadinha, mas eu vou fazer um apanhado dela bem rapidinho aqui.
no soro da vida é como se fosse um rescue para a vida, né? É para sair do marasmo da doença e entrar para a vida. O rescue é uma essência com 5 que se forma uma essência muito importante para os momentos de emergência. E esse daqui também são 5 essências, mas que são para ir para a vida. Eu já acabei de fazer isso aqui, cuidei da minha doença, prestei atenção em tudo que podia acontecer e agora eu preciso voltar a viver, tá? E aí, assim, primeira coisa, Hornbeam, que é uma essência que vai nos ajudar a dar força lá no chakra básico, que é o chakra da vontade. Eu preciso ter vontade primeiro para tomar as minhas decisões. Eu tenho que ter vontade para vir para a vida. Eu tenho que ter a força lá de baixo para saber o que fazer daqui para frente com a vida e não com a doença. A doença já passou, tá? A doença ficou para trás. Agora é a vida. Hornbeam. L'Art é o segundo elemento que eu gosto muito dessa fórmula, que ele é o momento da explosão da autoconfiança, onde o Hornbeam traz essa energia e o L'Art consegue trazer mais para cima, para os chakras superiores, essa força de começar a ter ideias novas, a perceber o que tem que fazer com o corpo, para melhorar aquela situação naquele período de recuperação da doença. Outro que eu acho fundamental é o Wild Oat com Olive, que são as duas essências de estruturação de tudo de novo. Eu vou colocar força física, mental, para me dar descanso para aquele período que eu passei e ao mesmo tempo força para ir adiante, estrutura para ir adiante e focar com Wild Oat. O que eu vou fazer agora? Ele é o foco, porque muitas vezes as doenças, que é natural, nos trazem uma perturbação mental. Elas nos ampliam muito a nossa visão para a gente ficar pipoqueando e nos distraindo. Depois de levantar de uma cama, o que eu vou fazer? O Wild Oat dá o foco daquilo que precisa ser feito. E o Wild Rose vai te trazer este autocuidado que eu falei no Pine e olhar para dentro. É um período que eu preciso me fortalecer e isso não é um egoísmo. É o autocuidado que esse floral nos traz para a gente fortalecer primeiro o nosso físico para tomar as decisões do que fazer agora quando eu estou disponível para a vida. O que fazer nesse momento? Então, assim, eu acho que aqui eu entreguei um material que para quem tiver isso nas mãos vai conseguir fazer muita coisa em relação aos florais. Vai conseguir fazer muitas fórmulas. Isso aqui eu estou abrindo essa ferramenta que é minha de trabalho para que vocês tenham isso nas mãos e que vocês possam sim fazer a diferença nesse período em que a gente está passando uma pandemia que não tem fim, uma guerra, né? Não faltava mais nada, uma eleição esse ano e a recuperação de toda a nossa dor, de todos os nossos medos que todos estamos passando, para que a gente tenha força de conseguir passar por essa fase que está sendo tão difícil para todo mundo. Então, nos próximos vídeos, eu vou entregar para vocês algo em relação a óleos essenciais e depois a auriculoterapia, que para quem é fã de óleos essenciais ou de auriculoterapia, ou ainda não conhece essa ferramenta, vai ser bem bacana de vocês conhecerem. Ter elas nas mãos para fazer alguma coisa também que sempre ajuda, tá bom? Então fico aqui muito feliz de ter conseguido fazer esses vídeos. Até!